Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos, trazendo mais uma opção de armazenamento de alto desempenho para vocês. E dessa vez eu trago aqui o NVMe, o M.2, o SSD da Lexar Profissional NM700. É uma marca muito conhecida, por exemplo, por fotógrafos, porque vende muito cartão de memória aqui no Brasil. Eu já fiz review, inclusive, do modelo do SSD SATA deles, eu vou deixar aí em cima nos cards para vocês darem uma olhada. E dessa vez eu vou conseguir testar aqui o Lexar NVMe, é um modelo aqui M.2, que é um pouco mais caro. Mas por que ele é mais caro? Porque ele tem DRAM, ele tem cache. E normalmente as unidades M.2 com cache vão ter um valor mais elevado, mas em compensação vão ter um bom desempenho e uma durabilidade maior. O TBW é que o total de bytes que você pode gravar aqui, se for na unidade de 512 GB, são 300 TB, então vai durar bastante. E na unidade de 1 TB, são 600 TB. Então você pode gravar muita informação. É um SSD com DRAM cache que tem aqui um desempenho, segundo o fabricante, de até 3.500 MB por segundo na leitura, que é onde você mais usa essa unidade, ou seja, para você abrir os jogos, abrir os programas mais rápido. Antes de instalar e fazer os testes aqui, deixa eu falar um pouquinho do preço para vocês. Eu comprei ele na Banggood, não fui taxado, demorou incríveis 15 dias para chegar agora em junho de 2021. E a unidade de 1 TB está saindo por R$ 983, a de 256 GB, 426, e a de 512 GB, 621. E ainda tem cupom de desconto aqui para novos usuários, eu vou deixar o link aí na descrição. Bora lá ver o desempenho desse cara? Vem comigo. Vamos lá conhecer aqui então o SSD da Lexar Profissional NM700. É um SSD M.2 2280. 2280 é a dimensão mais usada tanto em PC quanto em notebook. Ele tem 22 mm por 80 mm. É do tipo NVMe, nota, tem um corte aqui que não tem como você ligar errado. E é aquele modelo que não tem dissipador de calor, possibilitando a instalação tanto numa placa-mãe de computador, desktop, PC ou em um notebook. Ele vem numa caixinha assim, a minha versão é de 512, mas você também encontra de 256 e 1 TB. Ele vem falando aqui que consegue taxas de até 3.500 MB por segundo. Vamos testar já já, bora para a instalação, mas antes eu quero ver aqui o que tem debaixo dessa etiqueta. Lembrando que você não deve remover a etiqueta para não perder a garantia, eu vou fazer isso só para mostrar aqui no review, ok? Então ele tem uma controladora aqui, ó, que é esse chip grande que você vê aqui, o principal. Você vai ver que ele conta com memória cache aqui, do tipo DRAM, um chip da Nanya. Deixa eu ver se a gente consegue ler as informações aqui. Está um pouco apagado, mas dá para ver que tem um chip de DRAM. E aqui eu tenho dois chips de memória Flash NAND 3D do tipo TLC. Aqui no meu caso, como é 512, deve ser dois chips de 256 GB. Deixa eu colocar de novo aqui a etiqueta. Agora, bora instalar lá o NVMe da Lexar no PC de teste. Vem comigo. Então aqui no caso da minha placa-mãe eu tenho dois M.2. Esse aqui mais próximo do processador e esse daqui mais distante. Pode ser em qualquer um dos dois. Já qualquer um dos dois suporta aqui um NVMe até 2280. A buchinha já está posicionada no local correto, basta eu retirar esse parafusinho aqui, ó. Encaixar ele aqui inclinado. E agora parafusar de novo. Instalação bem simples, tanto em PC quanto em notebook. Essa placa-mãe que eu estou usando aqui, ela conta com dissipador de calor, ó, para colocar em cima com o thermalpad, mas eu quero testar a temperatura dele assim, do jeito que ele vem de fábrica, sem o dissipador, e depois mostrar como é que fica a temperatura quando eu instalar o dissipador de calor aqui em cima. Bora lá para os testes? Vem comigo. Bom, então instalei fisicamente aqui o SSD NVMe da Lexar. E agora vou configurar ele no Windows aqui. Como eu não vou usar ele para instalar o sistema, eu vou usar ele aqui como um SSD secundário para colocar os jogos, os games na máquina. Eu vou apertar aqui o Windows X, vou vir aqui em gerenciamento de disco.
Aqui em gerenciamento de disco ele mostra para mim que o novo disco foi instalado no PC e que eu tenho que inicializar ele, aqui o disco 1, ok? Eu posso escolher entre MBR e GPT, vou escolher GPT aqui que é o mais moderno, aqui para partições até com mais de 2 teras, vou dar um ok, mas pode ser MBR também, não tem problema nenhum. Nota, aqui está o SSD que eu já tenho na máquina e aqui o novo SSD com 476,92 GB. Vou dar um direito, novo volume simples, avançar. Vou escolher todo o espaço. Vou escolher uma letra aqui, pode ser D mesmo, avançar. Vou dar um nome para ele aqui de Lexar. Avançar, concluir. E agora ele vai ser formatado aqui, está pronto para o uso. Agora quando eu acesso aqui este computador, eu vejo o HD ou SSD que eu já tinha na máquina e também o Lexar. Agora eu vou fazer aqui um breve, rápido teste de desempenho, vem comigo. Vou começar aqui com Crystal Disk Info e Crystal Disk Mark. Eu vou deixar o link dos programas aí na descrição. Aqui está o Crystal Disk Info e aqui do lado o Crystal Disk Mark. Esse daqui eu consigo informações da unidade, então eu vou clicar aqui em D. Ele mostra para mim a temperatura de operação agora no momento 50 graus, sem o dissipador. Eu vou testar depois com o dissipador. Tá tudo certinho, nota, a unidade foi ligada apenas 2 vezes, eu acabei de instalar. E vou fazer o teste aqui de desempenho de leitura e escrita sequencial para ver se os dados batem aí. E ele faz o que está lá no site, que são 2.000 megabytes por segundo de gravação e 3.500 megabytes por segundo de leitura. Vamos lá, clicar aqui para escolher a unidade, aqui no meu caso D 2 pontos, e AU. Vamos observar durante o teste também aqui a temperatura. Então chegou aqui em 76 graus durante o teste aqui, que é uma temperatura bem elevada. Pessoal, o sensor está mostrando aqui uma temperatura de 86 graus aqui durante o teste, que é uma temperatura extremamente alta. Ele não perdeu desempenho, ele entrega aquilo que o fabricante diz que entrega, né? Ou seja, 2.000 megabytes por segundo aproximadamente de gravação sequencial e 3.500 megabytes por segundo de leitura sequencial, mas a temperatura é bem alta, utilizando ele sem nenhum dissipador de calor. Olha aí, bateu, passou dos 80 graus. Então eu recomendo usar esse SSD NVMe com dissipador de calor. Já vou fazer o teste com o dissipador aqui, mas vou testar ele mais um pouco aqui sem o dissipador. Vou usar um outro software aqui para ver o desempenho. Vou abrir aqui o SSD Benchmark. Vou selecionar a unidade aqui, Lexar 512. E vamos lá para o teste. Start. Então tá aí, ele passou aqui dos 60 graus durante o teste terminou aqui, ele fez 3.000 megabytes por segundo de leitura e 1.631 megabytes de gravação sequencial aqui no SSD Benchmark. Vou fazer mais um teste aqui, agora com o ATO Disk Benchmark, e eu quero ver se ele mantém a consistência aqui no teste mais longo aqui, tanto de leitura quanto de gravação. Vou selecionar a unidade aqui, Lexar, e fazer o teste padrão. Vamos lá. Terminando o teste aqui do ATO, eu cheguei com a temperatura aqui no final do teste de 87 graus e eu tive uma queda da consistência aqui. Nota, era para ele ficar aqui próximo dos 2 GB por segundo aqui de transferência, né? 1,78, 1,77. Nota que aqui com 12, 16 e 24 megas eu tive uma queda tanto na leitura quanto na gravação. A gravação fica aqui uma boa parte do tempo nos arquivos entre 3,29 gigabytes por segundo. Eu tive queda aqui para 1.26, 2.88, que indica que quando o NVMe esquenta, eu vou ter uma queda de performance aqui. Vamos refazer os testes aqui agora com o dissipador de calor e ver como é que fica. Bora lá, deixa eu instalar o dissipador de calor aqui. Bom, vou instalar o dissipador de calor aqui da placa-mãe, então deixa eu remover essa etiqueta aqui. Eu não recomendo que você remova a etiqueta do seu SSD, não é necessário, você pode pôr o dissipador de calor em cima, mas eu quero ter a melhor dissipação térmica. Eu vou usar aqui o dissipador que já é da minha placa-mãe. Vários modelos de placa-mãe hoje já acompanham aqui um dissipador de calor de alumínio. Na parte de baixo tem um thermal pad. Se tiver uma fitinha azul aqui, você deve remover a fitinha para ter contato dessa borrachinha, desse thermal pad com o seu NVMe. Basta posicionar aqui na parte de cima e parafusar.
pronto, tá instalado o dissipador de calor. Dá um acabamento bem legal, né? A placa-mãe que já vem com dissipador de calor. Mas se a sua placa-mãe não tem, o que você pode fazer? Comprar um modelo desses daqui, você encontra em diversos sites chineses. E aí você vai ter uma dissipação de calor aqui, uma peça de alumínio aqui. Esse modelo é bem interessante, tem até vídeo no canal, eu vou deixar o link aí na descrição. Bora lá fazer os testes agora com o dissipador de calor instalado. Vamos lá. Bora lá pro teste aqui. A temperatura agora sem fazer nada aqui em idle parado está em 41. Vou começar aqui o teste do Cristal Discmark. Então aqui no meio do teste com dissipador de calor, vocês podem ver que eu tenho a mesma taxa de transferência, 3.500 MB por segundo de leitura e 1.963 MB por segundo de gravação, porém com a temperatura muito mais baixa, né? Eu passei de 80 graus sem um dissipador de calor e com um dissipador de calor 53 graus. Então eu recomendo fortemente que você utilize essa unidade Lexar NVMe aqui, o SSD de alto desempenho com um dissipador de calor. Vou fazer o teste aqui no SSD Benchmark, terminou um, já vou emendar o outro aqui, para exigir ao máximo. Vamos ver aqui o resultado. Na gravação ele conseguiu 1.779 MB por segundo e na leitura 2.566 MB por segundo. Vamos aguardar aqui o fim do teste do SSD Benchmark. Temperatura no momento aqui 51 graus. Esse teste é mais leve do que o teste do Cristal Discmark, é mais rápido também. Tá aí, o teste chegou no final aqui com um score de 3.743 pontos. Aí você pode usar até para comparar aí com as suas unidades de armazenamento. Vou fazer agora o teste aqui no Ato Discmark. A temperatura não passou aqui de 51 graus com o SSD Benchmark com o dissipador. E agora vamos ver se fica constante aqui. Start. Então chegando aqui no final do teste do Ato Benchmark, a temperatura máxima ficou em 59,60 graus com dissipador de calor, ok, um teste bem pesado. E nota como eu tive aqui consistência. Nota como ficou consistente aqui em arquivos maiores aqui de 1 MB para cima. Eu tive aproximadamente 1.77 GB por segundo de gravação aqui em todos os testes de cabo a rabo, então ficou bem constante. E a leitura também aqui em arquivos com mais de 1 MB, algo em torno de 3.29 GB por segundo aqui. No final aqui uma queda para 2.73, 2.75, mas ainda uma taxa aí muito alta de leitura. Então eu recomendo fortemente para essa unidade da Lexar um dissipador de calor. Pode ser um dissipador de calor que já vem na sua placa-mãe aqui, como eu mostrei, ou um dissipador de calor desses que você encontra aí. Eu vou deixar link na descrição para vocês. Então, como vocês puderam observar nos testes, aí ele cumpre o que ele promete lá de entregar a taxa de transferência de até 3.500 MB por segundo na leitura. Porém, se você não usar um dissipador de calor, ele esquenta muito. Eu medi aqui com a câmera térmica e cheguei a observar na superfície dele 90 graus. E nos testes vocês viram aí que por mais de uma vez num teste de estresse, eu ultrapassei a marca dos 80 graus, o que na minha opinião é uma temperatura bem alta. Já utilizando o dissipador de calor ou da placa-mãe, se a sua placa-mãe tem, ou usando um desses daqui que você consegue comprar facilmente, eu vou deixar o link aí na descrição, você encontra aí em diversos sites chineses, baixou bastante a temperatura. Eu fiquei com a temperatura máxima na casa dos 60 graus, 59 graus, que é uma diferença enorme, e tive um desempenho mais estável. Você pode observar isso no teste do Ato Benchmark. Eu consegui manter ali as taxas sem ter quedas devido à alta temperatura. Isso não é uma característica só do NVMe da Lexar. Os modelos que normalmente não tem dissipador de calor costumam esquentar bastante. Bom, então tá aí mais um teste de SSD NVMe. Coloca aí embaixo nos comentários o que você achou. O link está na descrição para quem estiver interessado e para ver o preço, já que o dólar está baixando e está voltando a valer a pena trazer algumas coisas da China. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima!